Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Eu sou Felipe Nunes e essa é a primeira temporada de podcasts do CBank, uma edição especial que vem acontecendo no 30º CBank aqui em Porto Alegre. E agora nós vamos falar com Cícero Salaberry, CEO da Construflow, engenheiro civil e especialista em inteligência artificial voltada para a construção civil. Seja muito bem-vindo, Cícero. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos descomplicar essa inteligência artificial. Isso, cara, a gente tem visto muita coisa, vem falado muito sobre inteligência artificial, é algo que se tornou um boom na internet nos últimos anos, né? Uhum. E a gente sabe que a construção civil, ela ainda é muito arcaica, como a gente falou antes um pouquinho ali. Então, cara, o que especificamente, né, a inteligência artificial vem para contribuir, para facilitar, né, mitigar os erros, né, e ajudar na construção civil? Isso, perfeito. A inteligência artificial, ela é um motor que vai nos ajudar a identificar e melhorar o acesso aos dados. Eu acho que esse é o principal diferencial da inteligência artificial, a facilidade com que ela busca os dados e nos traz os dados da maneira que eu quero. Eu acho que isso é o mais democrático possível. Por quê? Hoje, se eu te entregar uma planilha de Excel, tu vai ter que dar 2 cliques, abrir aquela planilha e buscar o dado, a informação que tu precisa. Uhum. Mas nem sempre tu cria o Excel, tu cria só o dado. Ou seja, a inteligência artificial, tu pode ter uma caixinha em branco, que tu faz uma pergunta e ela escolhe qual é a fonte que ela vai buscar essa informação e te entregar exatamente o que tu quer. Então, eu acho que esse é o diferencial. E aí, se a gente for pensando para projetos, quando alguém diz assim, eu quero o projeto do térreo, do empreendimento do térreo. Legal, tu quer o projeto ou tu quer alguma informação que está dentro do projeto? Uhum. E a inteligência, ela pode buscar essa informação. Não precisa necessariamente te entregar o documento, mas sim a informação que tu precisa. Nossa, isso Então, é muito... Então isso democratiza a informação, porque tu não precisa softwares para abrir diversos documentos, e tu democratiza também a acessibilidade e a rapidez dessa informação. Então isso é muito bom. Cara, a agilidade disso, pô, se a gente tá Agilidade falando total. de uma casa, a gente tem 5, 10 projetos. Mas se a gente tá falando, por exemplo, de um vertical de 30, 40 andares, nós A gente estamos tá falando falando de 3.000 plantas. Exato. 3.000 plantas, tem mais documentos, tem mais memorial descritivo, então tem uma série de Imagina informações. você ter que buscar um conhecimento específico, um memorial descritivo de tal unidade ou de tal processo que está sendo feito ali dentro. E tem outro detalhe também, que é a falta da confiança daquela informação. Uhum. Se eu achei a informação num documento, será que em outro documento não tem essa mesma informação de uma maneira diferente ou diferente informação que deveria ser igual? E isso, a inteligência artificial faz essa busca muito rápida também. Então, eu quero fazer uma curadoria da informação em diversos documentos. Imagina, nesses 3.000 documentos, eu só quero saber especificamente qual é o piso, a especificação do piso do térreo. Uhum. Eu faço essa pergunta e ele vai buscar, seja em memorial, seja numa planta descritiva, seja no que for, e ela, inclusive, pode me trazer dizendo que tem divergência de informação, e aí eu posso buscar aquele profissional e perguntar para o arquiteto qual é a informação correta ou qual é a última informação que foi definida, né? Até para Então, entender, porque daqui a pouco passou em branco isso em algum momento. Claro. E tá sendo, na verdade o piso escolhido é o piso B, mas em tal planta diz aqui que num térreo de uma torre é o A e num Sim. térreo de uma torre é B, Sim. né? E aí essas inconsistências também, essas divergências, ela também identifica e te traz. Ela busca isso. E isso é o primeiro passo, né? Então, assim, são os primeiros benefícios. Então, pensa que o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022. Imagina tudo que evoluiu de lá para cá, com outras também inteligências artificiais, mas imagina o que vem pela frente. Então, a gente tem que se dar conta que esse é o primeiro passo,
mas em breve ela vai estar buscando a informação num projeto em 2D, em breve ela vai estar buscando a informação correta num modelo 3D, e em breve ela vai estar, inclusive, projetando para a gente de uma maneira muito mais ágil, né? Ela é um grão de areia no deserto, né? É um grão de areia. Né? A potência que isso vai se tornar nos próximos anos é imensurável. Isso. E aí, eu gosto a dica, primeiro, é começar, né? Sim. Abre o ChatGPT, faz uma pergunta para se familiarizando. E o segundo começa a organizar o seu banco de dados. Uhum. Ou seja, porque quanto mais informação qualificada eu tiver, seja no meu Drive, seja para meu conhecimento, Uhum. mais rápido eu vou conseguir buscar essa informação e ter um diferencial no mercado. Então, acho que o grande diferencial hoje não é nem aprender a ferramenta, porque a ferramenta ela muda muito rápido, né? Uhum. No que vem o ChatGPT já vai mudar completamente a estrutura dele. Mas é pensar como é que eu organizo os meus dados, as minhas informações, para quando eu fizer uma pergunta, seja em qual ferramenta for, eu tenho uma resposta ultramente qualificada. A organização ela é necessária. organização, Quanto né? mais organizado e tiver e a informação de qualidade também, isso é Informação de importante, né? qualidade. Uma informação que tu já é filtrada, né? Sim. Porque também começar a jogar muita informação que tu não validou ainda ou informações vagas, daqui a pouco ele vai começar a te trazer respostas que não são tão não são tão interessantes, né? E eu acho que traz assim, falando num congresso de engenheiros civis, né, traz um resgate muito legal, porque normalmente as tecnologias elas vêm para os jovens, nunca para as pessoas mais, não, como é que a gente pode falar, mais experientes, né? Uhum. Não vou falar velhos, né? Mais Os mais experientes. antigos. Os mais antigos. Mas vamos lá, por que esse experiente ele vai ter um ganho pela primeira vez numa tecnologia? Porque quanto maior o teu conhecimento, teu mesmo, mais qualificada vai ser a resposta que tu vai ter de uma inteligência artificial. Sim. Porque no momento que eu faço uma pergunta para uma IA, ela me traz uma resposta e eu continuo conversando com ela, porque eu tenho conhecimento crítico para continuar essa conversa, mais qualificada vai ser a resposta. Se eu não tenho, se eu sou raso em conhecimento, e eu faço uma pergunta e aquela primeira resposta já me satisfaz, eu paro num patamar. Se eu tenho conhecimento profundo, eu vou indo e eu consigo extrair informações muito mais qualificadas de uma inteligência artificial. Sim, vai questionando ela, né? Isso. Então, por que as pessoas com mais experiências vão se dar melhor? Porque justamente ela tem mais conhecimento e ela é muito democrática, é uma caixinha aberta onde eu posso fazer uma pergunta. Eu não dependo de dominar um software, dominar um novo produto. É simplesmente uma caixinha aberta onde eu faço uma pergunta e tenho uma resposta muito qualificada. Sabe que uma coisa que eu observo, essa transição tecnológica, principalmente na engenharia, arquitetura, em geral, que é muito sazonal do período em que o engenheiro entrou para o mercado. Por exemplo, eu tenho engenheiros que nasceram lá antigamente no CAD, que fazem desenhos em CAD e projetam em CAD perfeitamente porque trabalhar na vida toda. E aí tu já pega uma safra mais nova, né, de um pessoal que já nasceu no BIM, já vem pros 3Ds, que só projetam nesse aí, quando tu traz algo em CAD, os caras não conhecem, né? Sim. Então a inteligência artificial, ela vem para somar esses dois momentos, essas duas fases, né? Sim. Desses processos tecnológicos de softwares, para jogar tudo ali dentro e conseguir juntar ambos, né? Sim, perfeito. Isso facilita muito. Facilita muito e interessante que tu mencionou duas tecnologias específicas da construção civil, né? O CAD para fazer o projeto e o BIM para modelar ali o modelo 3D e facilitar a visualização. A IA é externa a isso. Então é uma tecnologia que eu consigo abranger toda, então eu continuo usando o CAD, eu continuo usando o BIM, e ela vai agregar, é bem o que tu disse, ela vai agregar para facilitar o meu dia a dia. Ela vai, e principalmente ela vai te ajudar a tu compreender os dois mundos, porque são coisas bem diferentes, são softwares bem distintos, né? Então, a partir do momento que tu começa a interagir, tu começa a entender, cara, e ela é muito interessante que ela vai começar a te trazer, conforme tu vai conversando e tu vai alimentando, ela vai te trazer uma forma explicativa de que você entenda. Sim, perfeito. E a gente entrou só no projeto, né? Mas o campo da construção civil, da engenharia civil é muito amplo, né? Então, aqui tem muita gente no evento de perícia. Então, muito melhor ainda, né? Porque a gente está falando aí de 40, 70, 90 páginas de um documento, onde eu faço uma pergunta, num texto, né? Onde eu faço uma pergunta, eu tenho uma resposta muito qualificada e muito rápida, né? Construção de texto, discussão de ideias,
fontes, ou seja, eu posso pegar diversas fontes de normas, de perícias antigas minhas e construir um novo documento a partir disso. Então a gente amplifica muito e traz uma qualidade muito grande para o engenheiro civil. E olha que interessante, né? Tocou o pessoal de perícia, né? Pô, tem gente aí que tem 700, 800 laudos de perícia. Imagina se conseguir juntar isso tudo e empacotar esses dados, tudo organizado dentro de uma ferramenta que ela vai te proporcionar isso, né? Isso. Então eu acho muito legal e me empolga bastante. A gente vem estudando, assim, eu fui apresentado como especialista de IA, na verdade, eu não necessariamente, eu não domino tanto assim a parte de IA, eu domino essa transcrição de tecnologias para a construção civil. Isso sim, eu sou especialista. Eu gosto muito de estar sempre estudando, estudando o que vem à frente, quais são as próximas tecnologias, e olhar uma tecnologia e olhar, nossa, isso aqui vai fazer um diferencial muito legal nesse ponto específico da construção civil. Então, eu gosto muito disso. Assim, meu dia a dia é estudar tecnologia externas, muitas vezes, à construção civil e olhar para a construção civil, nossa, como é que eu posso adaptar isso? Como é que eu posso transcrever e transformar o dia a dia do engenheiro mais fácil? E o que a gente tem aí de dica para trazer para o pessoal, principalmente de ferramenta, né, de tecnologia bem voltada mesmo para a parte de engenharia civil, assim, que tu possa dar Perfeito. de dica para a galera aí que está assistindo. Primeiro eu vou dizer, nós estamos dia 5 de novembro, né? Dia 5 ou 6? Hoje é 6. Hoje é 6. 6 de novembro de 2025, né? Não vamos pegar esse corte aí em 26 e olhar, vão ser outras ferramentas. Mas hoje, uma que a gente apresentou, a gente até dá 1 hora da apresentação aqui, 10 minutos foram em cima dela, é o Notebook LM do Google. É fantástico, fantástico mesmo. Muitas pessoas não conhecem, ela é gratuita, como a maioria das ferramentas do Google. Pago, ela tem um recurso um pouquinho a mais, mas os mesmos recursos do pago estão no gratuito, só limitado em quantidade de fontes. E ela, basicamente, ela é um ambiente onde tu cria cadernos, por isso que é notebook, tu cria cadernos com assuntos e ela fecha em cima daqueles assuntos. Então, eu consigo inserir várias fontes. Eu posso colocar um link do YouTube, eu posso colocar um caderno em PDF, eu posso colocar um texto que eu tenho e eu vou conversando com essas fontes. Então, eu saio daquele ambiente extremamente aberto, que é o ChatGPT, as outras LLMs, eu vou para um ambiente onde eu consigo controlar quais são as minhas fontes e eu vou conversando com essas fontes. Só que o melhor de tudo, as saídas dela são muito legais. Então, eu posso criar, inclusive, um podcast com ela automaticamente, só inserindo um documento em PDF. Então, eu insiro um documento em PDF lá com 20 páginas sobre perícias judiciais para estádios. Ela vai ler aquele documento e vai criar um podcast com 2 pessoas conversando sobre aquele documento, de 15 minutos, de 20 minutos, e aí eu posso ir para a academia, posso estar dirigindo e ouvindo aquele podcast. Então é sensacional. Isso é uma das fontes. A segunda fonte, ela cria um vídeo de 15 minutos, uma apresentação, mas em vídeo, narrado, em cima dessas minhas fontes. E eu também posso criar um mapa mental em relação a isso. Então, ela sintetiza as ideias e me traz um mapa mental em cima disso. Então, é fantástica. Eu recomendo o Notebook LM para todo mundo. Cara, muito interessante, até para mim, porque eu sou um cara muito auditivo, então eu gosto muito de estar escutando as coisas. Sim. E você conseguir transcrever isso e jogar para uma forma didática também, Sim. certamente tu consegue adaptar também a forma que ela vai te explicar, ó, quero que me explique mais tecnicamente, quero que você me explique mais superficialmente, né? Para você ir estudando também materiais, né, conteúdos. Com certeza. Porque a gente está gravando o podcast aqui, ele vai ser direcionado para um certo número de pessoas. Sim. Mas muitas vezes, assim como a gente abre a Netflix, fica 20 minutos procurando um vídeo, muitas vezes a gente abre o Spotify e fica buscando um podcast, e às vezes eu tenho uma fonte lá de coisas que eu queria ler, que eu não tive tempo para ler, eu posso ir lá criar minha própria fonte. Sim. Ou seja, eu posso criar os meus podcasts a partir da minha linha de conhecimento que eu quero seguir. Sim, muito. Aprender. Tu consegue programar. Eu gosto muito quando eu quero estudar alguma coisa, fazer uma imersão. Eu fico imerso naquele conteúdo por um período de tempo, até que eu consiga minimamente entender sobre aquilo. Isso. E isso, eu não conhecia esse software aí, com certeza já anotei aqui, vou buscar, porque Perfeito. é muito legal, porque daí tu joga, pô, tem muito, às vezes, e-book, muito material de cursos e palestras que tu vai salvando, aquele material digital, e aí tu fica ali, não, vou ler, volta e meia vai ali, dá uma olhada, né? E é assim que tu consegue ter um conteúdo denso e bem objetivo, né? Isso, bem específico. Objetivo. Então é muito bom. Notebook ali é muito bom, muito, mas e gratuito. Massa. Então vale a pena. Massa. E o que a gente tem mais?
Eu sei que tem bastante coisa na manga aí. A gente tem, eu acho que a próxima onda que vem aí para 2026, que eu acho muito legal, são os navegadores. Uhum. Então, o ChatGPT, a OpenAI acabou de lançar, o ChatGPT Atlas, a Perplexity tem o Comet. Então, o que é essa próxima onda? É a gente ter um navegador, assim como tem o Chrome, que a gente utiliza muito do Google, é um navegador onde eu entrei num site, ou eu pedi para um assistente desse navegador entrar no site e fazer buscas por mim. Só que ele não vai me trazer só uma resposta, ele vai literalmente entrar no site e clicar dentro do site. Então, o que a gente apresentou hoje? Dentro da nossa plataforma da Construflow, a gente faz gestão de erros de projetos. Então, eu tenho ali as imagens, eu tenho linkado os projetos, eu tenho os comentários dos projetistas que estão discutindo em relação àquele apontamento, aquele erro de projeto. Dentro desses navegadores, eu posso pedir para o navegador entrar na Construflow, me trazer quais foram os últimos apontamentos que foi discutido em relação ao meu assunto. Então, eu sou projetista de estrutura. Me traga os 10 apontamentos que foram discutidos sobre a estrutura do térreo. Ele vai lá, busca, ele entra dentro da Construflow, ele busca essas informações e me traz um resumo. E eu posso pedir uma ação para ele dentro da Construflow. Então, eu posso ler esse resumo e falar assim, agora responda para o Felipe dizendo que o pilar do térreo que está no salão de festas, eu quero que esse pilar mude de 20 por 40 para 25 por 45. E ele vai lá e escreve esse comentário dentro da plataforma. Então, é a democratização dos agentes. Dentro do ChatGPT, a gente tinha agentes que faziam ações por nós, mas agora ele está dentro do navegador. Então, eu posso logar numa plataforma, posso logar no LinkedIn e pedir para ele fazer uma busca por emprego para mim, especificamente. Então, não é só aquela, em resumo, ele não é dentro do ChatGPT, tu faz uma pergunta, ele faz a ação dele e me traz uma resposta. Ali, literalmente, eu vejo ele dando os cliques na minha frente. Então, é uma ação em cima de um site na minha frente e eu consigo controlar isso. É muito interessante mesmo. É porque a otimização, uma é a otimização de tempo, né? Otimização de tempo. E outra é a otimização de resultado, né? Porque às vezes você perde um tempão lá tentando pesquisar alguma coisa e ele é muito mais objetivo, né? Porque ele vai buscar especificamente o que tu tá pedindo, né? Não, e ele constrói coisas, isso que eu mais gosto. Então, assim, vamos um exemplo simples fora da construção civil. Faça um comparativo do iPhone 17 Pro Max com o iPhone 17, me traga quais os sites que tem à venda o iPhone por preço mais barato e faça no Google Sheets uma tabela com isso. Então, tu vai ver literalmente ele na tua frente, indo lá, clicando no busca aqui, vai lá, busca os sites, ele vai abrir o teu Google Sheets, vai abrir uma planilha e ele vai construir na tua frente essa planilha. Então, Cara, literalmente um estagiário trabalhando para ti pós um pedido que tu tenha feito. Imagina a otimização de tempo, por exemplo, agora a gente vem vendo possibilidades e vai criando coisas, né? Mas tu imagina, por exemplo, para quem viaja. Sim, perfeito. Entendeu? Digamos, eu vou daqui para São Paulo. Vou de carro, vou no avião, sei lá. E, busca passagem, compre para mim. Então, entendeu? São coisas que a gente vai fazer enquanto você tá viajando, abre o notebook ali, roteia a internet e vai falando com ele, preciso fazer isso, isso e isso, buscar, criar umas planilhas, preciso criar uma lista do evento, preciso criar a planilhas, né, a lista e ele vai ir trabalhando e você vai conversando e ele vai te dizendo, entendeu? Isso, é como se tivesse uma pessoa eficiente do teu lado, né? Isso, perfeito. E eu acho que o grande desafio aí para a gente que vem de uma geração que está acostumado a executar, é a ansiedade do que fazer enquanto esse navegador está trabalhando por nós, porque isso é um movimento muito engraçado. Esses dias eu pedi para ele fazer uma planilha para mim, automaticamente lá, e eu faço o que agora? A gente fica desarmado, né? A gente fica ansioso. Sim. E eu fiquei olhando ele trabalhar. Então eu gastei o meu tempo como se eu estivesse trabalhando, eu fiquei pela ansiedade. Então acho que o grande desafio, e as pessoas têm dificuldade de pensar nisso, é o que eu vou fazer com o meu tempo livre, se a IA vai trabalhar por mim em determinada tarefa, né? Então isso é muito interessante. A gente tem dificuldade de pensar o que a gente vai fazer no tempo livre. Mas eu vou te falar que a IA hoje ela já é uma realidade, assim, saber que, por exemplo,
poxa, eu tô indo pra casa, saio daqui, vou pra casa, levo 1 hora até em casa. Eu posso ir otimizando processos em qualquer Sim. horário do dia, É. né? A gente sabe que as rotinas estão cada vez mais intensas e diferenças de horário. Então, por exemplo, daqui a um pouco você tá indo pra casa às 7, 8 horas da noite e você tá conversando com ele tá produzindo o que você ia ter que produzir, por exemplo, Sim. amanhã eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo para produzir as planilhas. Sim, Nessa 1 hora que você tá indo pra casa, em vez de você estar escutando música, alguma coisa, você tá produzindo, isso. entendeu? Você tá otimizando o seu tempo. Sim. Que de repente é aquela 1 hora da manhã que você pode dar atenção pros seus filhos, né? Tá tomando um café da manhã com a Mais esposa, né? Relaxando, ou dormindo um pouquinho mais, né? Então, poxa, isso é fantástico, né? E a velocidade vai ser muito grande mesmo, assim. Eu vejo muito uma ansiedade. Isso é uma outra coisa que eu digo para as pessoas cuidarem, assim. A gente tem a gente chama de FOMO, né? Fear of missing out, é medo de estar perdendo as coisas. Uhum. E muitas vezes tem gente que trava, nem começa porque, nossa, eu não vou dar conta de tanta coisa nova. E só que isso a gente tem que começar a cuidar esses detalhes, assim, de eu trabalho com tecnologia, eu tenho que estar olhando vídeo no YouTube todo dia. Lançou o ChatGPT Atlas, eu preciso ir lá testar, porque eu trabalho com tecnologia. Mas a pessoa que está ali no dia a dia, que não necessariamente tem que estar sempre à frente, Uhum. eu acho que ela não tem que ter esse medo de não estar usando a melhor tecnologia. Mas sim, ela tem que pensar e, cara, eu preciso começar. Vou abrir o ChatGPT, vou fazer umas perguntas, vou começar basicamente. Pô, legal, vi que dá para anexar um arquivo, então vou anexar um arquivo, fazer uma pergunta para um arquivo. Então, acho que é muito isso, assim, a gente às vezes deixa de começar porque, nossa, vi no TikTok que agora o negócio faz automático e eu não consegui fazer aquilo. Bom, mas quem sabe eu faço o básico, escrever um bom e-mail já dentro do ChatGPT já é uma coisa muito legal. É, sejam curiosos, né? Curiosos, Né? Sejam curiosos, né? Pesquisem, porque assim, ó, testem, né? Testem. é isso, porque não é algo difícil, né? É que às vezes a gente cria uma barreira entre nós e alguma coisa e a gente fica ali, não é pra mim, isso não, né? E, cara, é muito fácil mas eu não sei como escrever, vai conversando, pergunta pra ela como fazer, né? Sim, Ela te ajuda em praticamente todas as tarefas, né? sim. Como que eu te peço pra fazer a execução, pra fazer correção de algum projeto, pra fazer alguma coisa, né? Sim. Isso E é. não tem volta. E não tem volta, Não. assim. As ferramentas óbvio que vão evoluir muito. A gente vai ter muitas facilidades, vai diminuir o número de erros nas respostas, mas vem muita coisa interessante. Não, é mitigar os erros principalmente, né? Sim, E erros, às vezes, do dia a dia, o cara correndo e acelerando, e às vezes também um pouco de falta de experiência, né? A falta de vivência de dia a dia de obra, isso também eu acredito que vai mitigar muitos erros, sim. principalmente quando a gente cai do limbo entre projeto e a execução, né? Que a gente tem eu brinco que essa ponte ela é extremamente longa, né? Porque você tem um projeto bem feito, mas aí vamos ali um prédio ali com 3.000 plantas, olha a quantidade de pessoas, né? Aí você tem ali 2, 3, 4, 5, às vezes 5 anos de projeto, né? Sim, Então você percorrer essa ponte inteira e podendo mitigar esses erros, podendo ir corrigindo e não deixar chegar lá no final sim. para começar a corrigir o erro lá de 5 anos atrás, né? Sim. E as pessoas vão se perdendo ao longo do processo, né? Isso acontece bastante. Então tu ter, por exemplo, a inteligência artificial, como vocês desenvolvem ali focado para acompanhar dentro da fase de projeto. Você imagina então você ter um cara, um especialista, que é a IA, desde o primeiro dia do teu projeto até o final. E você sabe que ela não vai pedir demissão, que ela Sim, não vai abandonar o teu projeto e que ela não vai perder as informações. sim, Porque às vezes a gente tem muito problema, por exemplo, o cara tá ali focado e tal, aí tem uma divergência e resolve ir embora do projeto. sim. E aí tem, cara, 1.000 informações que só o Cícero sabe dentro do projeto. E aí tá com ele, o Pedro falou com ele, o João falou com ele, só ele sabe aquela informação, né? Sim, E a inteligência artificial ali dentro desses softwares que vem vindo, eles concentram tudo ali. sim. Então tu vai conseguir pesquisar, agora o Cícero foi embora. Qual eram as atribuições, né? O que o Cícero estava responsável dentro do projeto, né? O que ele já executou, o que você enxerga tem de falta ainda que faltaria executar, né? Sim. Então eu acho que essas possibilidades também são coisas que a gente precisa enxergar, né? Sim. Ela vai para todas as áreas, né? Desde o planejamento, parece às vezes muito simples, mas é muito útil, uma conferência de documento na entrada de um novo funcionário. Uhum. Então, assim, é 100% útil para todas as áreas da construção civil. E o que eu acho muito legal é em qualquer celular, seja um celular
Básico. O básico ou o melhor celular, seja uma pessoa com conhecimento técnico, seja uma pessoa com não conhecimento técnico. Então, Não assim, tem mais barreira social para isso, né? democratizou para todo mundo. Então, isso é muito legal e isso traz até nós que somos produtores, né, de tecnologia, de novos sistemas, isso traz um olhar muito grande e concentra todo mundo olhando para isso, né? Então, assim, a velocidade e a evolução disso, assim, vai ser extremamente rápida, porque a gente não está falando de BIM nichado na construção civil, nichado no projeto. A gente está falando de algo que abrange todo mundo e não necessariamente seja um grande player específico da construção civil, ele pode ser de fora da construção civil que entre na construção civil e realmente domine o mercado. Então, Vai ser uma competição grande, vai ser legal. vai ser O algo. usuário ganha. Sim. Sim, só tem vantagem, né? A gente não vê ninguém perdendo nessa história, né? Isso que é muito interessante, né? E aí, eu acho que um outro ponto que eu vi esses dias, que eu acho muito legal, eu viajo muito para buscar novas tecnologias, né? Sim. Há 2 anos eu fui para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, para ver novas tecnologias. Esse massa. ano eu fui para Nashville, nos Estados Unidos, no maior evento de software que é da Autodesk. Em Uhum. Nashville, 10.000 pessoas, foram mais de 300 palestras, gigantesco evento. E são coisas que eu acho interessante, as mudanças que têm acontecido na democratização dessa busca da informação. Então, vou dar exemplo. Ano passado, quando eu fui, tinha o óculos da Apple Uhum. sendo lançado, exatamente no mês. Então, foi um dos primeiros a testar o óculos, que tu mexia numa tela com os olhos Uhum. e com a mão, assim, sem mouse, simplesmente dava Sim. um clique e ele abria. Tu olhava para lá, ele se mexia para aquele ponto. E aí as pessoas criticaram que era muito pesado o óculos, não sei o quê, daí eu comecei a me dar conta, cara, mas assim, a Apple tá mexendo em algo muito interessante, que é a gente ocupar a nossa mão com o mouse. Ou seja, eu transferi a minha mão já para o meu olho. Onde eu olho, o mouse se desloca. Então, eu liberei minhas mãos. Uhum. Então, eu tenho 2 mãos livres agora. O próximo passo agora já foi o óculos. Um óculos menor, com uma telinha ali, onde eu consiga me deslocar. E essa semana eu vi um aparelho dentro da boca, que a pessoa criou um mouse com a língua, Nossa. para quem tinha dificuldade de mobilidade com a mão, ou seja, a pessoa tem uma dificuldade, não consegue mexer no mouse, ela mexe com a língua. Ou seja, eu consigo mexer numa tela com a língua, eu consigo mexer na tela com os olhos, e eu consigo fazer diversas coisas com as minhas mãos livres, né? Então, veja que a gente vai numa evolução de liberar o ser humano para ele viver ou ter uma produtividade muito maior, desocupando os nossos membros, que eu acho que isso é uma coisa muito diferenciada, né? E ganha porque quebra qualquer tipo de padrão de limitação física, entende? E aí a gente vai para a obra, né? Lá vamos falar aí, 2018, 2019, não vamos dar tablet na obra com o modelo BIM, porque o pedreiro está com a mão suja, está com a luva, ele vai arranhar a tela, vai estragar o aparelho, não vai conseguir mexer. Aham. Começa a tirar todas essas barreiras e começa a cada vez mais democratizar. Lá no Vale do Silício também eu vi uma tela transparente. Ou seja, ela transmite uma informação, mas ela é transparente. Então, eu posso colocar uma TV dessas aqui no meio de uma obra e eu não tenho problema de acessibilidade, porque eu consigo ver o que está através dessa tela e mesmo assim transmitir uma informação. Nossa. Então imagina que eu estou no meio de uma obra, eu tenho um projeto sendo transmitido aqui, eu estou vendo por esse lado, mas eu continuo vendo as pessoas do outro lado, e aí eu consigo ter outros aparelhos que democratizam a informação total, né? Não, e informação, Só evoluir, né? informação em tempo real, né? Em tempo real. Se as coisas vão atualizando e vão se movimentando, o projeto está sempre atualizado. É. Mudou um ponto, uma vírgula, mudou alguma coisa, foi feito algum ajuste ou foi Sim. adicionado alguma coisa, ele está ali sempre atualizado, né? Então ele mitiga o erro absurdo Sim. de todo aquele processo antigo, né? Sim. Um processo que é do cara ir lá, altera o projeto, daí faz uma plancha nova de alteração, vai lá na gráfica, imprime, traz para a Sim. obra, daí É. entrega pro cara, daqui a pouco o cara já perdeu, ou tá com a planta velha, daí, entende? Sim. Então, cara, São isso grandes problemas. muito, 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 muito.
Então eu gosto e me empolgo, assim, eu acho que em linhas gerais é isso que eu gosto, me empolgo para 2026 e a gente vai ter uma evolução muito grande. A gente tem que rever os nossos processos antigos, Sim. porque não adianta a gente automatizar processos antigos, que a gente vai acelerar a construção de erros e repensar alguns detalhes da maneira que a gente projeta. Então, são coisas É, que vêm para a evolução. a IA é uma realidade, ela Né? vai ter que ser inserida, né? Então, o pessoal que ainda não vai ter que se atualizar, vai precisar romper essa bolha realmente, né? Se permitir começar a utilizar, porque, cara, vai facilitar e vai otimizar, vai começar a ter mais tempo de qualidade também, né? Isso, E começa, que nem aquilo que tu falou, claro, começa a ter mais tempo, né? sim. Pra se dedicar, pra estudar, pra fazer outras coisas, né? É. E depender muito menos de ter alguém dali do teu lado, né? Também, pra estar fazendo algumas coisas mais simples, né? Sim. Porque na construção civil, a gente critica muito a falta de mão de obra, né? A Sim. gente realmente tem uma dificuldade de mão de obra hoje, mas primeiro que eu entendo, né? Assim, um jovem de 20 anos, de 25 anos, ele ir para uma obra onde não tem nenhuma tecnologia, não tem nada, não é nada empolgante, né? A Não gente é assim, ó, instiga ele ó, a ir até lá. tá aqui esse tijolo que é exatamente o mesmo tijolo do teu pai e do teu avô, Uhum. e daqui nos próximos 40 anos tu vai simplesmente empilhar esse tijolo. Cara, ninguém quer isso Não mais tem. hoje em dia, né? Ah, a gente perde para Uber, perde para moto, óbvio que perde. E tem que perder mesmo, porque a gente não consegue empolgar essas pessoas, né? Então acho que essa revisão com uma industrialização, com tecnologia, faz com que a gente resgate pessoas que Sim. saíram da construção civil para voltar. Opa, pô, que legal, eu vou estar numa obra, legal, eu estou num ambiente de sol, de chuva, mas eu tenho a possibilidade de usar um óculos de tecnologia, eu tenho a possibilidade de estar à frente da tecnologia, então eu vou migrar para esse mercado, né? Não, e cada vez mais com ferramenta, É, né, desperta a curiosidade, né, isso aí. nesses jovens. E isso é imprescindível. É. Eu queria que tu deixasse um recado pro pessoal, então, aí, que ainda tá com medo, ainda tá com receio da tecnologia, né? O Sim, pessoal, tem muita gente ainda que acha que não é pra eles, que não precisam, né? sim. Acho que o principal recado é comece, tem que Uhum. começar, não tem volta, assim, então, não é o metaverso que teve um hype e depois não deu, não é o BIM que, estamos há 15 anos e tá, beleza, mas eu continuo fazendo com o CAD, Uhum. não tem volta, assim, então, eu acho que o principal recado é, se não se atualizar, realmente vai ficar de fora. A gente fala, IA vai tirar o emprego, não, cara, tu vai perder o emprego com uma pessoa que utiliza IA, não para IA. Uhum. Então, assim, se dê conta que precisa começar. E essa democratização que a gente vem falando é muito interessante. Pô, a pessoa tem maior conhecimento, cara, que legal, vai lá e aproveita a IA. A pessoa não tem muito conhecimento, vai lá e aproveita a IA para estudar. Então, todo mundo vai se beneficiar com ela e acho que o grande recado é comece, abre o chat GPT e faça uma pergunta. Massa. Que massa, cara. Muito bom, cara. Eu te agradeço. Muito obrigado por Agradeço o poder vir convite. compartilhar aí, de dividir com a galera um pouco desse conhecimento, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela vem crescendo muito, né? E aí o pessoal ainda tem muita dúvida, muito medo, né? Muito receio Hum, de se realmente vai dar para usar, se realmente funciona, né? A gente vê muita coisa na internet aí que é muita bobagem, mas também tem sim, muita coisa, muita informação de qualidade, muita coisa boa. sim. Tá? Te agradeço, tenha um ótimo Eu que agradeço. congresso, Cícero, e muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado.